Hello, my name is Andrei Vassle. I live in Brazil and work over 25 years in leadership development, and I'm present also on TV Relacionamentos, TV Relationship. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de trocar informações, né, com esse convidado muito especial, o mentor Dimitrios Asvestas. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Ô, Dimitrios, conta aí para os nossos internautas o significado do seu nome. Antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui na TV Relacionamento. Me sinto honrado pelo convite, muito honrado. E o meu nome, que significa Dimitrios Asvestas, né? Sou de descendência grego-egípcia, meus pais nasceram no Cairo, no Egito, imigrantes no ano de 1954, nascido no Brasil, e o nome vem de origem dos meus avós, pai do meu pai, né? Dimitrios significa mãe da terra, e Asvestas significa cal, branco, pureza. Por quê? Porque as casas em Mykonos e Santorini são todas caiadas, são todas pintadas de branco, de cal, que em grego diz asveste. Então esse é o significado, mãe da terra e pureza. Perfeito, muito bom. Dimitrios, conta um pouquinho dos nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento que deu aquele estalo e você falou, agora eu vou ser um mentor. Então, eu venho de uma família bastante humilde, né, imigrantes, como eu falei. Eu nasci numa comunidade em São Paulo, na favela do Heliópolis, né, na região ali do Ipiranga, São João Clímaco, enfim. Nascemos por ali e numa condição assim sempre muito difícil, e eu descobri desde cedo que, embora eu tenha nascido lá, eu não precisava ficar lá. Exato. Eu poderia alçar outros voos, né, acabei ficando órfão de pai aos 12 anos de idade. Trouxe algumas mudanças na minha vida e desde cedo, aos 16 anos de idade, eu comecei a empreender. E comecei com alguns negócios, acabei trabalhando como cobrador em ônibus, o meu primeiro emprego aos 14 anos de idade, sabe? Nessa época a gente tinha mudado por questões de saúde da minha mãe para a Baixada Santista, em São Vicente. E lá eu trabalhei na aviação Santos São Vicente Litoral Limitada. Famosa, que acho que até hoje está lá. Até hoje está lá. E eu fui cobrador em ônibus naquela época, trabalhando na madrugada e sempre com bastante dificuldade, porque tinha que estudar, e tinha que trabalhar e cuidar da minha mãe, da minha irmã, e realmente era um desafio. E aí eu percebi que aquilo não ia me levar onde eu gostaria, porque eu sempre fui sonhador, sempre fui... Sabe, eu tinha vontade, né? Eu tinha vontade de ter uma carreta, ter um caminhão, ser caminhoneiro, viajar o Brasil, viajar o mundo. E eu falei, puxa, isso não vai dar muito certo aqui. E aí eu comecei, aí eu tirei uma licença da prefeitura, fui ser feira hippie, comecei a vender artesanato. Comecei a fazer uns abajur de palito e uma série de coisas, e vendia no artesanato no domingo. A gente tinha aula de artes no ensino médio, e aí eu trabalhava na madrugada no apartamento e de sábado e domingo eu ia vender lá na Biquinha, na Feira Hippie. Né? E aquilo dava uma ajuda na renda, mas aquilo também acabou não virando. Era na Praça da República, a Feira Hippie? Tinha em São Paulo, mas como eu morava em São Vicente, tinha uma feirinha hippie que ficava na Biquinha, perto da Ponte Pênsil, na divisa lá indo para Praia Grande. E aí de domingo cedinho, 7 horas da manhã, ia lá, esticava um lençol no chão, colocava os trabalhos que eu fazia a semana toda na madrugada. E aí eu colocava para vender, Era duro, né? Era complicado, aí não tinha jeito, era trabalho de artesanato, de madeira, enfim. Bom, e assim foi indo, depois eu mudei, aí eu montei um negócio próprio, comecei a trabalhar com elétrica, pintura, hidráulica, fui fazendo serviços e foi indo. Até que um dia eu acabei comprando um carro, comecei a viajar por uma empresa, prestando serviço para o Embratel, tive a oportunidade de viajar, conhecer o Brasil todo e eu comecei a crescer, a ascender. E assim foram algumas situações da vida. A gente depois mudou para o interior do estado, né? Mudamos para... acabei casando, conheci a mãe dos meus filhos, a Ângela, hoje é falecida. E tive 6 filhos, né? 6 filhos hoje, 4 netos, 3 gatos, enfim, vamos aí. E assim, a vida foi me levando por alguns caminhos, Kendi, que
teve uma época da minha vida onde começou essa jornada que você fala, como eu comecei a pensar em mentorar pessoas. Na realidade, eu nunca pensei em mentorar. Meu maior sonho sempre foi dirigir uma carreta frigorífica para ir buscar maçã lá na Argentina e vir para o Brasil. Detalhe, pessoal, hoje você encontra maçã em tudo. É porque o grande avanço que teve na tecnologia é que essa parte de trazer as coisas em freezer, né, para condicionar refrigeração, consegue você fazer qualquer tipo de coisa no mundo inteiro. Mas antigamente você só tinha caminhão aberto, não tinha jeito. Então as maçãs eram trazidas da Argentina, né? As manzanas, Isso. E aqui no Brasil nós não tínhamos, final da década de 70, começou a plantar maçã Fuji no Paraná, por causa do clima. Aí nós tivemos aquela maçã Fuji. Mas aquelas maçãs mesmo, elas sempre foram importadas. E esse era o meu sonho, eu nunca pensei em mentorar ninguém, mas a vida vai te levando por alguns caminhos, né? E eu acabei montando um restaurante no interior do estado, houveram alguns processos de mudança, acabei mudando para o interior, na região de Ribeirão Preto, e lá acabei montando uma rotisseria, a rotisseria virou uma costelaria, foi uma das maiores costelarias, um dos maiores restaurantes dessa área do Brasil, passava 7 toneladas de costela por mês, então era algo bastante expressivo, e eu cheguei a ter quase 85 colaboradores. Puxa vida, que E aí eu sempre prezei muito pela alegria no atendimento, os colaboradores atender bem os clientes. Você vê um cliente, chega lá, você tem uma experiência agradável na nossa casa. Exatamente. E outra, costela não é fácil, porque assim, ela é uma carne que se você descuidar um pouquinho, ela fica dura. Fica dura. É. E se passa muito do ponto, ela desmancha demais, e aí Exatamente, fica meio carne desfiada, aí não fica legal, ela tem que ter o ponto. E graças a Deus e a experiência, a gente nós acabamos nos tornando expert nessa área, acabamos montando uma casa franqueada em Vitória, no Espírito Santo, a coisa foi prosperando. E aí uma forma de ajudar os colaboradores, porque o colaborador de restaurante que trabalha, eles são pessoas simples também. Sim, mas eles aprendem a profissão. São simples, são humildes. E começa a descobrir que a parte de atendimento é uma coisa essencial. É aquilo que fica. E aí eu comecei de alguma forma, a dar um certo treinamento para eles no restaurante. Eu sempre gostei muito de livros de autoajuda, Anthony Robbins, Joseph Murphy, Brian Tracy, todos esses autores, Lair Ribeiro, na época que escrevia muito sobre isso, enfim. E eu sempre gostava de ler, e eu sacava algumas sugestões, algumas dicas e colocava, e eu sempre busquei trazer esse nível de motivação, essa coisa de estar feliz pela vida, independente das coisas. Eu tinha uma chavinha que falava, não, vamos por aqui, aconteceu, não vou ficar olhando para o leite que caiu, vamos continuar, limpa logo isso aí, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Sempre fui com essa visão, olhando sempre para frente e para o alto. E aí eu orientava meus colaboradores, do jeito que você está atendendo, e se você melhorar isso, se melhorar aquilo. E aí eu falei, olha, tem um livro aqui e tal. E aí um dia me deu um starter, eu falei para os funcionários, e os funcionários falavam assim, patrão, o senhor lê aí, o que o senhor está lendo, né? Eu falei, eu estou lendo isso aqui, isso aí é legal, né? O senhor podia ler para a gente, né? Eu falei, olha, até posso, mas assim, fica difícil fazer isso no horário de trabalho. Aí eu tive uma ideia, eu falei, quem quiser, porque assim, vocês entram 7, 7h30 da manhã no trabalho, e aí são os turnos que vai até meia-noite, 1h da madrugada. Quem quiser chegar cedo, umas 6h15, 6h30, eu ofereço um café da manhã, pão, café, leite, manteiga, friso, alguma coisa, por minha conta. E vocês tomam um café da manhã e nessa meia hora antes de começar o expediente, a gente lê um livro, faz uma oração, quem quiser, tem muitos evangélicos, pessoas religiosas, eu gosto muito dessa questão da espiritualidade, a gente faz um momento de gratidão, devocional. Porque o que vale é a fé. A fé. A gente lê, discute isso, lê uma página, e nessa página a gente troca umas ideias. E assim, uns torceram meio o nariz, mas teve um que veio, depois 2, 3, daqui a pouco, gente, quase todo mundo, 6h15, 6h da manhã estava lá, e já colocava a panela no fogo para coar o café, e coisa, e aí, patrão? E em alguns momentos que eu não podia... Eles até ajudavam a fazer o café. Assim, eu comprava pão, tudo, entregava, e eles preparavam, né? E havia alguns momentos que, nessa época eu morava em cima do restaurante, o restaurante é a parte de baixo, eu residia em cima. E aí eu descia, o pessoal já elaborando todas as coisas.
Quando acontecia um imprevisto que eu não podia estar, o patrão com eles, e aí patrão, o senhor não vai ler pela Laranjões hoje, não sei o quê? Eu falei, faz assim, pega um de vocês, o livro está lá, e vocês mesmo faz o oba-oba aí. Que legal. E isso foi, Kendi, uma coisa Corrente muito do bem, interessante, né? porque houve uma mudança e os clientes começaram a sentir uma diferença muito grande de atendimento na nossa casa. E a nossa casa acabou se tornando referência, o colaborador, o turnover baixou, e eu comecei a perceber que aquilo que eu falava para eles, eles ficavam sedentos em esperar assim, o que será que o Judimites tem hoje para nós? E aí eles vinham me perguntar, patrão, eu estou com esse problema em casa, com a esposa, eu estou com esse problema aqui, eu estou com um problema financeiro, o que o senhor pode me ajudar? Eu falei, olha, o que eu posso te ajudar? Confidência mesmo. E as pessoas começavam a se abrir, coisa e tal, e tinha um dia que a gente trazia a família deles para o ambiente, e era uma integração muito gostosa com o cliente, a postura no atendimento. E aí a gente começou nessa jornada de fazer um trabalho de ajudar as pessoas no seu desenvolvimento. E aí, então, de alguma forma indireta, isso comecei sem saber a mentorar as pessoas com o único objetivo de ver as pessoas felizes. E elas estavam felizes lá, eles vinham trabalhar felizes, se precisava fazer hora extra, faziam, a gente negociava, e estava sempre tudo bem, a gente nunca teve problemas. Legal. E aí você começou a ver que, por exemplo, só de olhar o semblante da pessoa, você sabia se tinha algum problema. Você não sabia qual o problema, mas assim, você via que algo não estava bem. Você vê a pessoa de ombro caído, farol baixo, né? Sabe, quando tá com aquele olhar sem brilho, né? Sem entusiasmo, né? Que entusiasmo, a cabeça para baixo. Entusiasmo vem do grego, né? Quer dizer, em theos. Isso. Em Deus, é você preenchido do Deus Espírito, de você, né? Então isso se traduz no brilho dos olhos. E às vezes você olha o funcionário está com a olhar baixo. E muitas vezes eles também aprendiam como eu ensinava para eles. E quando o cliente chegava que não estava muito bem, ô, senhor Kendi, o senhor não está bem hoje? O que o senhor tem? Tá mais ou menos, como é que você sabe? Só tá meio de farol baixo hoje. E aí eles animavam os clientes, era um negócio muito, muito da hora. Bom, e as coisas aconteceram, e as vicissitudes da vida, mudança de plano econômico e tal, e houve um momento que a gente acabou perdendo tudo, né? Houve um processo aí de quebra, de falência, sabe, com 4 filhos, cachorro, e a gente literalmente foi morar, não vou dizer embaixo da ponte, mas a gente se viu na rua, de um momento que a gente estava muito bem, morando em apartamento de cobertura, carro importado do ano, uma condição, os filhos estudavam em boas escolas, e a gente se viu numa adversidade que você ficou sem nada, a zero, bancarrota total, dívidas na lua. Mas eu falei, tudo bem, né? Vai fazer o quê, né? Quebramos, faz parte de estar bem, e o que eu vou fazer com isso? Porque o problema não é porque isso aconteceu comigo, aconteceu porque eu não tive habilidade. No momento externo de gestão econômica e política, eu não tive uma visão mais ampliada e acabei quebrando. Não foi desonesto nem nada, mas eu perdi o ritmo, sabe quando você perde a mão da massa? Sim. Desandou, quebrei. Eu com 4 filhos na escola, e o que eu vou fazer? Eu falei, não posso tirar meus filhos da escola. Aí eu falei, preciso negociar isso. Como eu já trabalhei com elétrica e não sei o quê, eu negociei com as escolas dos meus filhos que eu ia prestar serviço por 1 ano em troca da mensalidade. Então, durante o ano eu comecei a reformar a escola, pintar a escola, cuidar de lâmpada, fazer manutenção diária, enquanto meus filhos estudavam. Cortar o jardim também? Tudo. E nas horas vagas, o que eu fazia? Eu vendia bolachinha de porta em porta, para poder recuperar. Aí eu fui morar num cômodo, que era metade desse auditório aqui, num cômodo, eu, meus 4 filhos, o cachorro, dependendo de cesta básica de amigos que se juntavam para colocar comida para a gente na mesa. Mas eu continuava feliz, eu não sei porquê, eu saía e as pessoas falavam assim, Dimitrios, você não tem problema, né? É entusiasmo que vale. Eu falei, não, cara, aconteceu, eu já consegui construir muita coisa, então se eu já construí. E teve uma vez um amigo meu, um adventista, né, muito espiritualizado, e ele falava assim para mim, Dimitrios, não se preocupa, se você teve a capacidade de quebrar com $250 milhão, que é bastante dinheiro, você tem condições de ganhar muito mais do que isso. Eu falei, mas não é que tem razão, né? É interessante isso, né? É uma visão diferente, Verdade, né? E eu comprei essa ideia, eu falei, não, então tudo bem, vamos lá. E a gente voltou, se recuperou. Então, como é que eu me torno mentor? Porque ao longo da minha vida, o mentor, ele só pode ser realmente um mentor
quando eu tenho experiência de vida para orientar você. Exatamente. Quem só viveu no luxo, ali então ele tudo veio de mão beijada, tudo, né? É que eu vou te orientar num projeto de vida, e aí eu acabei começando a estudar essa área, fui fazer formação em coach, mentoria, super coach, master coach, astrologia, radiestesia, numerologia, me tornei numerólogo. Foi porque eu comecei a estudar a essência humana. E aí é autodidata, né? Autodidata, eu vou estudando, e aí houve um momento que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão felizes. É verdade. As pessoas estão ansiosas, angustiadas, em depressão. Tudo, assim, hoje as pessoas se abalam muito rapidamente. Né? Muito. E aí eu tive, né, eu gosto de andar muito de moto, comecei a rodar muito de moto o Brasil todo, em 3 anos rodei 183 mil km, depois a gente pode gravar um bate-papo falando sobre isso. E eu falei, caramba, aí as pessoas não encontram felicidade, muitas vezes tendo todo o conforto da vida. Verdade. Né? Ô Dimitrios, e aí são pessoas físicas ou mais empresas que você hoje faz? Hoje eu trabalho com o ser humano, o cara que tem um CPF. Ele pode ser dono de um CNPJ, mas antes de ser dono de um CNPJ, ele é uma pessoa que tem um CPF. Ele é um ser de luz, vivendo uma experiência humana que ele não está conseguindo lidar com as situações da vida. Aí então eu criei o quê? Eu criei a Jornada da Felicidade. Uma jornada onde eu mentoro empresários, pessoas físicas, jurídicas, equipes de liderança, a entender que a felicidade não é algo fora que você vai buscar, mas ela está intrínseca ao ser humano, ela está no seu DNA, e você precisa cair para dentro para descobrir onde é que está essa felicidade plena, e não a felicidade condicionada. Porque o que existe é aquela felicidade que eu estou feliz dependendo da condição. Se eu tenho um carro, celular, moto, a casa dos meus sonhos, não sei o que, esposa ideal, etc. e tal, eu vou estar feliz. Se eu não tenho alguma coisa, eu entro numa caixinha da tristeza, da dor, do vitimismo. Ó céus, ó dor, ó dia, ó azar, eu não mereço, porque isso está acontecendo comigo. Não é porque está acontecendo com você, é para quê? Porque nesse desafio tem um aprendizado. Exatamente. Ou você aprende com a lição, ou essa lição vai continuar se repetindo na sua vida. Eu trabalho em empresa, só cliente chato vem até mim. É porque você precisa mudar a sua atitude, porque esse cliente ele não é chato, ele é teu professor para que você aprenda a ter mais amor, mais compaixão, sabe? Você ter ação compassiva em relação às pessoas. Olhar para aquela pessoa, mas não só para a estrutura física dela, mas dentro dela existe a mesma essência divina que habita em você, habita nela. Né? O cumprimento dos indianos, né? Namastê. Deus que habita em mim, habita em você. Então, você é um espelho meu, então você não pode ser chato, você é isso, você é aquilo. Não, você tem características diferentes que me incomodam naquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então eu comecei a trabalhar nesse processo já há praticamente 10 anos, esse processo de mentoria holossistêmica, porque a nossa vida é composta de 14 subsistemas. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde financeira, saúde social, projetos sociais. Então eu preciso encontrar um equilíbrio para que eu me aproxime mais perto de ter prosperidade na minha vida. O que é prosperidade? É o equilíbrio de todos os 14 subsistemas. Eu não preciso ser 10 em tudo, mas eu tenho que encontrar uma harmonia de, ao longo da minha vida, construir meus relacionamentos, minhas amizades, o trabalho, o dinheiro, etc. Tem que estar fluindo de modo harmônico. Senão, ou eu viro um workaholic que abandona a família, ou eu sou só família e não trabalho, ou eu sou só espiritualizado e esqueço do resto das pessoas. Então as pessoas estão sempre trabalhando em extremos. É verdade. E aí eu olhei para isso tudo e eu falei, cara, está tudo errado, nós precisamos reequilibrar a essência do ser humano. E aí a partir daí criei uma jornada que chama Jornada da Felicidade. A gente tem uma comunidade, né, através das redes sociais, você tem um link lá que você clica, você entra dentro da comunidade. E na comunidade eu faço uma live todos os dias, 7h30 da manhã. Né? De quinta-feira à noite a gente tem no YouTube uma aula, sempre tudo de graça, a gente entrega muito conteúdo, no sentido de te dar sugestões e orientações como você viver feliz todos os dias. Maravilhoso. Ô Dimitrios, nós estamos aí nas finais, eu quero que você volte outras vezes. Eu queria que você falasse aqui os seus contatos, as suas redes sociais, né? Fala como é que o pessoal acessa a jornada também. Legal. Bom,
Minhas redes sociais basicamente são meu nome, né? Então você me encontra hoje, que é o mais conhecido, que é o Instagram e o TikTok, é Eu Sou Dimitrios Mentor, tudo junto. Isso. Eu Sou Dimitrios Mentor, tá? Você tem ali o Dimitrios tanto no Instagram quanto no TikTok. Para você entrar na comunidade Jornada da Felicidade, no Instagram tem a tal das bio, né? A link da bio, você vai lá na link da bio, tá lá, Jornada da Felicidade. Você clicou lá, você vai ser direcionado, você vai cair na Jornada, que é um grupo fechado que nós temos no WhatsApp, onde semanalmente eu entrego conteúdo meu, conteúdo de especialistas, dando orientações, e quem tiver alguma situação mais delicada, né, de uma saúde física, uma saúde emocional, algo que precisa trabalhar, pode me chamar no privado que a gente dá orientação, não tem problema nenhum. Nosso trabalho é ajudar as pessoas a despertarem o que as fazem felizes para viverem uma vida com sentido. E no YouTube é Dimitrios Asvestas, também no Facebook e no LinkedIn, que é só o meu nome, Dimitrios Asvestas. É super simples. Quem quiser um contato mais rápido, não quiser ir pela jornada e quiser me chamar, tem o meu WhatsApp que é aberto, não tem problema nenhum, você pode me chamar. E o meu telefone é DDD 11, que é São Paulo, e é 959 10 1587. 959 10 1587. E o nosso trabalho, né, é servir as pessoas, ajudar cada um que cruza o meu caminho. E isso foi uma coisa que eu escrevi há mais de 30 anos atrás. Um dia que eu li em algum lugar que alguém falou assim, você precisa escrever seu propósito, sua missão, porque isso é importante. Legal. Eu falei, o que eu vou escrever? Aí eu peguei uma folha e fiquei escrevendo. E aí eu escrevi uma frase que eu carrego ela até hoje. Que eu possa ser a influência positiva na vida de qualquer pessoa que cruze o meu caminho. Como? Através de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palestra, de uma palavra, ou de qualquer coisa, né? E hoje, através das redes sociais, a gente tem um trabalho de mentoria atendendo clientes em mais 6 países. Muito bom. Nessa proposta. Beleza. Volte sempre aí, tá? Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico mentor, Dimitrios Asvestas, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Se o que você está tendo como resultado na vida não está de acordo com o que você gostaria, preste mais atenção no que você fala, porque a vida reverbera a qualidade dos seus pensamentos.